expondo a sã doutrina. Vamos orar mais um pouquinho pelo pregador e pela palavra. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante do trono da graça. Ó Pai, estamos aqui reunidos, louvamos o Teu nome, acabamos de louvar, Pai, que esses louvores suba ao Senhor como oferta de ação de graça. Toma nas Tuas mãos, Senhor, e Teu servo também, que vai trazer a palavra, que vai nos ensinar, que o Senhor usa ele, Pai, para a Tua glória. Fala aos nossos corações, Pai. Nos ensina, Pai. Estamos precisando do Senhor, Pai. Necessitamos do Senhor. Pois, como diz o hino, nosso trabalho vão será, se Deus não for presente. Trabalha no nosso coração, Pai. A santa semente há de ser lançada. Que o Senhor seja conosco, para que possamos também ouvir, Pai, estar atento, não perder o foco. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. E graça e paz, né? Amém. Amém. E as crianças, dá pra ouvir daí? Ótimo. Esperar a Maria ali vir. Desde já peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Na EBD do domingo nós estudamos os 10 mandamentos. Estamos terminando, chegando ao fim. Eu pensando que ia demorar mais de um ano. E nas quartas-feiras, nós estamos fazendo uma exposição de Gênesis capítulo 3. Amém, irmãos? Gênesis 3, verso 14. Gênesis 3, 14. Nós iremos ler até o verso 15. Gênesis capítulo 14, ou quer dizer, Gênesis 3, verso 14. 3, né? Exatamente. Cabra 3, verso 14 e 15. Talvez dê para nós estudarmos esse capítulo inteiro hoje, né? Porque foi pouquinho tempo. Amém? Amém. Dessa vez nós podemos ler juntos, né? Com a versão NA. Então os irmãos também podem me acompanhar. Então diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você
é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém. Amém. Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Senhor, quero, Deus, pedir Tua direção. Peço Tua graça e Tua misericórdia para que esteja aqui sobre nós e sobre todo o Teu povo espalhado por toda a face da terra. Pedimos para que o Senhor venha nos iluminar a mente, o coração, nos ajude a guardar a Tua palavra e também praticá-la, Deus. Que não seja apenas um encontro social aqui, ou apenas palavras, Senhor, de moral, mas que seja o próprio Deus falando conosco. Nos guarda, Deus. Nos ajude. Tem misericórdia, Pai, de nós. Por muitas vezes nós não compreendemos Tua palavra. Por nós negligenciarmos ouvir, Senhor, Tua voz. Oramos para que o Senhor venha falar hoje conosco e nos guarde. Receba, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor para si. No nome de Jesus. Amém. Então, como eu já havia falado para os irmãos aqui em Gênesis capítulo 3, creio que foi desde o primeiro estudo, que esse capítulo ele é essencial, ele é importante para que você possa compreender o Evangelho. Esse aqui é o nosso quarto estudo desse capítulo. No primeiro estudo nós estudamos os versos 1 a 5 e falamos um pouquinho sobre como vencer as tentações. Em nosso segundo estudo, nós apenas vimos o versículo 6, onde nós enfatizamos principalmente os pecados de Eva, né? Tudo que eu estou escrevendo é um estudo sobre os pecados de Eva. E nosso terceiro estudo, nós vimos dos versos 7 ao verso 13 sobre o tribunal, né? Como eu passei aqui de breve resumo, que aqui nós vemos a tentação em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vimos a consequência da tentação, o que não deveria ser para nós, a queda. Em terceiro lugar, nós vimos aqui o julgamento, o tribunal que Deus abre aqui para Adão e Eva. Deus pede contas para cada um deles. Em quarto lugar, nós vemos as punições. Deus pune cada um deles. É o que nós iremos ver aqui hoje. E em quinto lugar, apesar dessa punição, Deus ele expia o pecado. Ele cobre Adão e Eva aqui com essas vestimentas. Em sexto lugar, Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. E em sétimo e último lugar, Deus coloca um querubim ali, para que eles não voltassem. E com isso em mente, né, com esse resumo, nós iremos passar de modo bem superficial, bem base, nesses versos, a partir do verso 1. Estou pregando aqui sem esboço, aqui, então pode ser que me atrapalhe um pouco. Então, verso 14. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Aqui Deus ele faz o contrário, por assim dizer.
nos versos anteriores, depois que Adão e Eva pecam, Deus ele chama primeiro Adão por seu cabeça e depois ele chama Eva. Só que nesse tribunal que Deus abre, ele deixa fora a serpente. Olha o que nós podemos observar aqui nos versos anteriores. E aqui Deus ele vai se dirigir à serpente. Ele vai fazer o inverso. De onde começou a tentação? Na serpente. Ele começa na serpente, depois vai em Eva e depois em Adão, onde é consumida ali a tentação, a queda. E aqui, quando ele vai se dirigir à serpente, o diabo, ele não dirige nenhuma pergunta, ele não interroga, ele só faz perguntas a Adão e a Eva. Tem duas razões, ou três razões pelas quais Deus ele não fez nenhuma pergunta à serpente. Primeiro, porque a serpente é um animal irracional, né? Ela não ia responder, embora o diabo tivesse usado ela. Então, sendo um animal irracional, não teria essa capacidade de responder. A segunda razão é porque o diabo ele já havia se rebelado contra Deus no céu. E em terceiro lugar, porque o diabo ele já era um inimigo declarado de Deus. É por isso que Deus não faz perguntas para esse inimigo. E também se supõe que porque levou o diabo a cair, né, que ele era um anjo de luz, como está na versão Vulgata, se não me engano, lá em Isaías, como caíste, ó Lúcifer, né, que é anjo de luz. É o orgulho. O que fez o diabo com que ele caísse é o orgulho. Ele queria tomar o trono de Deus, ser igual a Deus. E Deus expulsa ele do céu. Ele vem para a terra. Então que nós possamos não estar enganados. O diabo não está preso. Ele está livre. Ele tenta cada um de nós. E é interessante observar que o verso 14 ele é dirigido à serpente como animal. É um animal. É a sentença contra o animal. E o verso 15 ele é dirigido a Satanás. É o que está por trás da serpente. E aqui diz, por causa do que você fez. Tanto no céu, querendo usurpar o meu trono, como na terra, tentando o homem e a mulher. Por causa do que você fez. Você é maldita acima ou entre todos os animais. O interessante aqui é que ele não fala que apenas você, só você é maldita entre todos os animais. Mas não, você é maldita entre todos os animais. Ou seja, todos os animais foram amaldiçoados por Deus. Só que a serpente aqui, esse animal, ele foi o mais amaldiçoado de todos. Por isso, no dia de hoje, né, quando nós vamos ver a ciência, nós vemos isso lá na escola, que hoje tem um nome chamado cadeia alimentar. Os irmãos já devem ter estudado também um pouquinho sobre isso aí. Porque antes da queda, o homem e a mulher, junto com os animais, eles comiam o quê? Vegetais, verdura, fruta, plantas. Mas o pecado ele afetou de tal maneira que até mesmo os animais se voltam uns contra os outros. A águia, né, ela vai pegar a cobra, o sapo, as moscas e assim por diante. Uma cadeia alimentar. Até as plantas, que a ciência fala que é um tipo de ser vivo, né? Já para o judeu não é um ser vivo. Né? E um feto não é. E se for eliminar assim, as plantas do planeta, essa cadeia alimentar também é eliminada, porque as plantas é a base da cadeia alimentar. Então, o pecado do homem, em específico, o pecado ele trouxe desequilíbrio aos animais. Não somente assim os animais comeriam uns aos outros, mas também a nós.
E aqui ele diz qual é a punição dessa serpente, desse animal. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó. Essa aqui é uma expressão que está lá no Salmo 44, verso 25, se eu não me engano. É uma expressão de humilhação. E também está lá no Salmo 72, verso 9. Abra lá. Salmo 72, verso 9. Você rastejará sobre o seu ventre. Essa aqui é uma expressão de humilhação. Salmo 72, verso 9. E o Salmo 44, verso 25 diz: Pois a nossa alma está abatida até o pó, e nosso corpo está como que pegado no chão. Humilhação. Aqui nós temos o Salmo 72, verso 9. Domine ele de mar a mar. Opa, perdão, irmãos. Verso 9. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Bem interessante também lá no livro de Josué, capítulo 10, verso 25, quando Josué ele para o sol, né, para derrotar os amorreus. Ele pede para que os capitães do seu exército coloquem os seus pés sobre o pescoço dos derrotados. Ele pede para que o seu exército derrote os adversários. É uma expressão de humilhação, de derrota. Lambam o pó. Então guarde isso. Os irmãos podem anotar aí, ao lado desse versículo, Salmo 72, verso 9. E aqui diz, né, que essa serpente ela vai rastejar. Alguns comentaristas, né, como o judeu Jarsh, se não me engano é esse o nome dele, ele e outros judeus e cristãos interpretaram esse versículo como se a serpente, antes da queda, tivesse pés e mãos, patas. Mas aqui, nessa maldição, Deus faz com que a sua aparência exterior seja mudada. Agora ela não vai ter nem pão lá vai, nem mãos e nem pés. Isso é 44, Salmo 44 o quê? Acho que é verso 25. Deixa eu conferir aqui. Acho que é 44 ou 25, mas vou conferir. Porque eu não vi nenhuma anotação, meu Deus. É, 25. Então, aqui alguns dizem que esse animal ele tinha outra aparência. Talvez um animal belo, como já havia falado, uma serpente voadora. É tanto que, assim, pelas expressões, né, das serpentes, assim, víboras, né, elas têm várias cores, né? Então é uma demonstração que as serpentes naquela época eram ser bem, né, bonitas. bem lindas, belas. Quase que nem esqueci quando daquele brinquedo, Maria Mole, eu acho, né? Bem bonitinho, né? Bem colorido, tudo mais, você brincar assim com ele. Então, aqui ele continua dizendo. Não é pra rir não, irmãos. Então aqui ele continua dizendo: você rastejará sobre o seu ventre, né? Sobre a sua barriga, sobre o seu peito. Bem interessante, né? Que os animais, você vê, a maioria deles tem um pé para ficar um pouquinho mais alto que a terra. Muitos deles têm o pescoço para ficar um pouquinho mais elevado do que a terra. Só que a serpente não. A serpente aqui, ela come
o pó da terra, assim como os soldados que caem na batalha. Eles ficam deitados. E perguntou também com um certo homem, esqueci o nome dele, ele pesquisou de um modo assim bem esforçado sobre as serpentes do deserto. Ele confirmou que elas também comem de fato a terra, comem de fato a areia. E aqui diz: e você comerá pó todos os dias da sua vida. Interessante, né? A serpente, o diabo, queria que Eva comesse aquilo que era proibido. Agora Deus inverte as coisas. Você não fez com que ela comesse o fruto proibido, que alguns falam que é uma maçã, né? Agora sim você vai comer o pó. Você fez com que ela comesse o fruto proibido, e agora eu irei fazer com que você coma aquilo que você não desejaria comer: o pó da terra, a areia. Quero que são assim mesmo que nós devemos considerar nesse versículo. E agora aqui o verso 15: porém, inimizade entre você e a mulher. Agora aqui Deus ele retorna para a serpente e vai colocar inimizade, ódio, hostilidade entre o homem, ou melhor, entre a serpente e a mulher. Lembrem que aqui não está falando sobre uma guerra entre serpentes e pessoas. Aqui Deus está se dirigindo ao diabo, que Deus vai colocar contenda entre o homem e o diabo. Na verdade aqui tem 3 tipos de guerra que poderia falar, ou 4. A primeira guerra aqui, irmãos, é entre a nossa carne e o nosso espírito. Mas antes disso, né, passando aqui uma breve reflexão, aqui diz: porém, inimizade entre você, serpente, e entre você, mulher. Se lembra que no nosso segundo estudo nós falamos sobre a conversa de Eva com a serpente? Que Eva, ela, por assim dizer, fez laços com a serpente. Eu falei, né, que o homem ele tem a reação de luta ou fuga. Ou ele ia dar um karatê na serpente, ou ele ia fugir. Já com a mulher não. A mulher, ela cuida ou ela faz laços. Mas Eva decidiu fazer laços com a serpente, fazer amizade com a serpente. Mas aqui Deus coloca inimizade entre as duas. Elas estavam conversando muito bem sobre o fruto proibido, mas aqui Deus coloca discórdia entre as duas. Então observe que aquelas amizades, que aquelas pessoas que se unem na iniquidade, esse tipo de amizade não vai durar por muito tempo. Só observar aqui o texto. Eva e a serpente estavam unidas em um mau propósito de desobedecer a Deus. E agora aqui as duas são separadas. Pessoas que se unem para fazer o mal. Esse tipo de amizade não dura para sempre. Um exemplo disso é o tráfico. De irmão já deve ter observado. Muitas vezes não é o bandido que é morto pela polícia. O bandido é que mata o outro. Parceiro matando parceiro. Um traindo o outro. É desse jeito. Pessoas que se unem em um propósito pecaminoso para se oporem a Deus. Esse tipo de amizade não dura para sempre. Então cuidado também, mais uma vez, como já havia falado e repito, cuidado com as suas amizades.
E aqui a primeira guerra, essa contenda, é primeiro entre a nossa natureza pecaminosa, a carne e o espírito. Essa inimizade. Porque o que o diabo ele mais odeia na face da terra, quem é? Quem ele mais odeia? Assim, abaixo de Deus, né? Além do próprio Deus. O homem. Amém? Não, a pessoa. A pessoa. O ser humano. O diabo ele odeia o homem. Eu tô falando pra mim. Então o diabo ele odeia o homem. Não se engane. Por mais que a Bíblia fala que os homens não regenerados são filhos do diabo, o diabo odeia os seus próprios filhos e quer levar eles para o seu caminho de destruição. Por quê? Por assim dizer, né? Como alguns dizem, o homem ele é a cereja do bolo. O homem ele é imagem e semelhança de Deus. O diabo ele me odeia e odeia você, porque para ele não tem esperança. Para ele não há lugar de arrependimento. Para nós não. Pela graça de Deus, ele decidiu mostrar misericórdia para a humanidade. Por isso que o diabo odeia a mim e a você. Ele vai nos tentar o tempo todo, aqui e ali. Essa é a primeira guerra. A segunda guerra aqui é que ele faz uma divisão entre duas descendências. Porém, inimizade entre a sua descendência, entre a descendência da serpente, que é a descendência do diabo, e o descendente dela, que é Cristo aqui especificamente. Essa palavra aqui, descendente, quer dizer semente, é a descendência, são os filhos. Então, Deus está falando, eu colocarei inimizade entre essas duas descendências. Como você pode falar. Essa descendência do diabo também poderia se referir ao anticristo? Porque ele é o inimigo final de Jesus, ele vai se opor diretamente contra Cristo no final dos tempos. Então acho que ele poderia fazer um paralelo, também colocando, não sei. Até poderia, né? Mas bem que o anticristo é a serpente aqui. Ele vai vir, entendeu? Verdade. Então talvez não se aplique, talvez aqui só os filhos aqui. Entendeu? Os filhos das trevas e os filhos da luz. Vai ter essa inimizade. Tanto que nós vimos aqui no capítulo 4, Caim e Abel. Caim mata Abel. E quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos um Esaú correndo atrás de um Jacó. Né? Nós temos Paulo fugindo dos seus compatriotas fariseus. Nós temos o José sendo vendido pelos seus irmãos, colocado em uma cisterna. O próprio Cristo também, que nem mesmo os irmãos de Cristo acreditavam nele. Então nós temos essa perseguição. Essa perseguição, ela não acabou em Cristo, ela vai até depois de Cristo. É o que nós iremos ver aqui um pouquinho mais à frente. Então, como eu disse, o próprio Cristo, não se admirem se o mundo odeia vocês. Então você quer ter... É uma prova de que você é filho, é filha de Deus. Seus amigos te odeiam, seus amiguinhos, né? As dizer. As pessoas da roça, da escola. Se não odeia, ou deve ser porque não está tendo tanta influência sobre seus amigos, ou porque talvez você, ou certamente você, não é filho ou filha de Deus. Porque sempre vai haver essa diferença clara entre quem é filho de Deus e filho do diabo. E em terceiro e último lugar, tem aqui a contenda entre o próprio Cristo e o diabo. E temos aqui a promessa nisso, né? Esse descendente é da mulher, vai ferir a sua cabeça, serpente.
E você vai ferir o seu calcanhar. Essa parte aqui, em específico, os irmãos já devem ter ouvido, é o que nós chamamos de proto-evangelho, que são as primeiras boas novas. O primeiro evangelista da história aqui foi o próprio Deus, anunciando o evangelho para nossos pais, Adão e Eva. Esse aqui é o proto-evangelho, as primeiras boas novas, a primeira boa notícia do evangelho, a notícia de salvação. E aqui nós podemos colocar assim, podemos considerar três partes. Primeiro, o nascimento de Cristo. A serpente iria ferir o calcanhar de Cristo. Isso é perseguição. Você lembra quando Cristo ele nasceu? Herodes o Grande já foi perseguindo ele. Vai falar, minha irmã. Justamente incluindo, né? Os filhos, né? Em quem diz que, eu esqueci o nome dela, me ajuda. Que ela chora em plantos, né? Por conta de que quando Herodes ele vai atrás de mandar matar Cristo, quando ele não encontra, né? Ele pega aquelas crianças e manda, né? Matá-las, no intuito de, no meio delas, encontrar Cristo. Exatamente. Então, Cristo ele foi perseguido desde o seu nascimento. Tanto que ele teve que ir lá para o Egito. Aí tem um trecho, né, da série The Chosen, que Cristo hoje fala na língua egípcia. Essa mencionação, né? Os apóstolos, mas você fala egípcio? É, porque eu vivi lá no Egito, quando eu nasci, né? Fui perseguido. Então Cristo ele foi para o Egito, para que o Herodes não pudesse matá-lo. Ali foi preservando a vida de Cristo. Cristo ele também foi tentado no deserto, Mateus capítulo 4. Cristo muitas vezes lhe debateu com os fariseus. Você fala também que foi o próprio diabo que colocou mais intenções no coração de Judas. Ele entrou em Judas. E Judas foi o instrumento do diabo para que levasse Cristo à cruz. E agora aqui nós falamos sobre a morte de Cristo. Sua encarnação, seu nascimento, os seus sofrimentos também na cruz. Você ferirá o calcanhar do Messias. E de fato, irmãos, o calcanhar de nosso mestre, de nosso Salvador, foi ferido quando ele foi cravado naquela cruz. Cravaram as minhas mãos e os meus pés. Salmo 22, 16. E nós também devemos nos lembrar que Cristo, ele cumpriu todos os mandamentos em nosso lugar. Porque a condenação veio por meio de um só homem, Adão. A morte veio por meio de um só homem, Adão. Mas a vida veio por meio de Cristo, como está Romanos 5. Então Cristo ele cumpre toda a lei, recebe a ira de Deus em nosso lugar e morre. E por último, tem a parte mais inesperada de todos os tempos. Se nós observarmos, Caim ele já mata o seu irmão Abel. Para quê? Para que essa promessa não se cumprisse. Mas essa promessa se cumpriu de uma maneira que nem o diabo esperava. E aqui diz que e você, só que esse Cristo vai ferir a cabeça da serpente. Então Cristo, quando ele ressuscita, como está lá, se não me engano, em Colossenses, ele despoja principados e potestades. E aquela dívida que havia entre nós e Deus, entre nós e a lei de Deus é rasgada.
Ele clama, tetelestai, sua dívida está paga, está consumado. Né? Como tem aquela ilustração que nosso irmão Leandro usa, na hora da ressurreição, né? Um monte de demônios, eles se preparam e vão se colocar ao redor do túmulo de Cristo, esperando que ele ressuscitasse. O demônio conta, então vamos esperar ele ressuscitar. E quando ele ressuscitar, nós iremos pegar ele. Ele falou que ia ressuscitar, então vamos fazer a contagem regressiva. 5, 4, 3. Aí quando conta 3, a pedra do túmulo se abre, demônio para todo lado. E o nosso Cristo ressuscita. E assim ele envergonha o diabo e os seus anjos. Então, o mais interessante aqui é que apesar dos sofrimentos de Cristo, ele, que é o nosso cabeça, o seu calcanhar ainda nos dias de hoje continua sendo ferido, que é a igreja. O diabo, apesar de Cristo ter derrotado Satanás, ainda assim o diabo vai continuar perseguindo a sua igreja. Lembra? É a contenda entre as duas descendências. Vamos encontrar um Paulo sendo decapitado, um Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, um Tiago sendo morto ali, fez um golpe de toalha, se não me engano, e assim por diante. E nós temos um consolo, que por mais que esse calcanhar aqui, a igreja, esteja sendo perseguida, o nosso consolo é que a cabeça está no céu, a salvo, que é o nosso Cristo. Amém, irmãos? Amém. Como disse Matthew Henry, os sofrimentos de Cristo continuam nos sofrimentos dos seus santos. E aqui nós vimos para o verso 16. Agora aqui nós temos as punições. Para a serpente, Deus não dirige não dirige nenhuma pergunta. Só vai no especial, né? Aqui já na mulher, a mulher aqui, ela é tratada como esposa, como mulher. E a mulher, ele disse: cuidou, né? Continuando. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Gostaria aqui de destacar 4 palavras. A primeira é aumentarei. O que nos trouxe esse sofrimento foi o pecado. Então o pecado, ele aumenta o sofrimento. As decepções, as frustrações e assim por diante. O pecado, ele multiplica o sofrimento. E em segundo lugar, é o próprio Deus que multiplica. Multiplicarei. Você poderia aqui adicionar a palavra eu, né, pronome eu. Eu multiplicarei e muito os seus sofrimentos. É o que nós chamamos de sujeito oculto para quem está estudando português, né? Eu multiplicarei os seus sofrimentos. Então aqui é o próprio Deus que multiplica os sofrimentos de Eva. Então, se nós estamos sofrendo por alguma coisa, não devemos reclamar. Por quê? Porque aqui, irmãos, essas punições, esses julgamentos, os juízos que Deus está colocando sobre Adão e Eva, não é para matar eles,
não é para condená-los. Pelo contrário, é para fazer com que eles se arrependam. Para fazer com que eles vejam o quão grave é desobedecer a Deus. Então Deus está punindo Eva e Adão não para matá-los, não para condená-los, mas para que eles se arrependessem. E é bem interessante que em todo momento, desde do momento que nós vemos Adão e Eva pecando, até depois da punição, vemos a misericórdia de Deus. Deus é que vai até Adão. Deus é que lança perguntas a Adão e a Eva. Deus é que pune eles. E mesmo nessa punição, mesmo nessa disciplina, Deus ainda dá alívio. Só você observar o verso anterior, a promessa. Deus, ele apresenta primeiro o remédio. E depois é que ele vai punir Adão e Eva. Antes dele ferir Adão e Eva com essas punições, ele vai apresentar o remédio. Está vendo? O tempo todo a graça de Deus acompanhando esse julgamento. Como está lá em Tiago, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. E aqui é o próprio Deus que multiplica o sofrimento. Então, meus irmãos, que no sofrimento Deus nos ajude a não murmurar contra Ele, mas a sermos mais humildes, a sermos purificados e saber, como pregou nosso irmão Leandro, que todas as coisas, até o sofrimento, cooperam para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento. Amém? Amém. Então você pode sublinhar a palavra aumentarei ou multiplicarei. Segunda palavra, sofrimento. Esse sofrimento aqui, os sofrimentos do qual o verso está falando, aqui ele vai descrever. Eu aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Mas não é apenas no momento da concepção da gravidez. Nós podemos ampliar esses sofrimentos. Não é apenas no momento da dor de parto, mas também é depois que a criança nasce. Se a criança nascer e for ímpio, for um filho rebelde, como nós vimos, se for um filho do diabo, das trevas, a mãe vai sofrer muito mais. Um exemplo disso, um exemplo está em Spurgeon. Uma mulher chegou até ele com seu filho, os irmãos já ouviram isso, e o filho estava doente. Ela pediu para orar pelo filho dela. E Spurgeon começou a orar. Ele dizia assim: Senhor, se for da tua vontade, cure o menino. Só que a mãe interrompeu a oração e falou: não, eu quero que você ore para que Deus o cure. E aí Spurgeon adverte aquela mulher. Ele repreende aquela mulher porque ela interrompeu uma oração. E aí, alguns anos depois, ela vê esse filho que estava doente, morrendo, enforcado, ladrão, se tornou corrupto, um bandido. Sofrimento. Além também dos sofrimentos físicos, psicológicos, emocionais, dor de cólica. Então, os sofrimentos vai muito mais além do que a gravidez. Então, que os homens, até as suas esposas, tenham paciência. Não digam: ah, mulher, isso é besteira, você diz aí. Paciência. Tem que procurar entender. Falar aquele ditado, ainda bem que aqui todo mundo é solteiro. Glória. Glória a Deus. Tem um casal aqui. Ou melhor, somos casados, né? Com Cristo. Glória a Deus.
Então, por enquanto, o sofrimento é pouco, né? Deixa eu pra frente. Então, a quarta palavra que eu gostaria aqui de destacar é desejo. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. É até um pouquinho meio confuso, né, esse versículo. E aí você, ao ler esse versículo, você é levado a questionar. Mas que desejo é esse aqui? O seu desejo será para o seu marido. E aqui eu poderia destacar 4 pontos sobre o que seria esse desejo. Primeiro, que não é muito aceito por alguns, e também é interpretado assim. Há várias interpretações. Primeiro pode ser o desejo sexual. É a relação conjugal aqui desse casal. Que talvez a mulher iria estar ardendo em desejos pelo marido. E em segundo lugar, também está compreendido com o desejo da mulher se submeter a marido. Mas eu acho que não é assim. Porque nesse caso, né, se aqui o pecado tivesse de fato distorcido o desejo da mulher, se o pecado da mulher fosse esse desejo de se submeter ao marido, logo ela estaria pecando se submetesse ao marido. Se esse aqui for um desejo pecaminoso. A lógica, né? Logo, ela não poderia se submeter ao seu marido. Se esse aqui for um desejo. Se for um desejo pecaminoso. Que primeiro, desejo sexual pode ser desejo de se submeter. E melhor, vou dar uma explicação sobre a palavra sujeição e submissão. Qual é a diferença entre sujeição e submissão? Está lá em Efésios capítulo 4, se não me engano, Paulo fala: esposas, que cada uma de vocês sejam sujeitas ao seu marido. Só que essa palavra ali, se sujeitar, está errada. Tem que ser se submeter. Pode falar, minha irmã. Submeter é auxiliar como se diz, como Deus mesmo fala em outras passagens, né? Auxiliar o marido nas seus deveres, né? E o outro termo aí já é tipo assim, é como um domínio, né? Fazer apenas o que o marido quer e ela não teria expressão ou raciocínio de decidir nada por ela. Acertou. Tem até, eu acho que em Provérbio, o parte que diz que a mulher é a coroa do seu marido. O homem é a cabeça, né? Da esposa. E ela, como também, eu já li outro livro também, que ela é como um colar, né? Um tesouro do seu marido, isso para auxiliar, ou seja, para dar a ele, né? Uma certa visão de capacidade, ou seja, ter um certo valor, né? Ele tem um valor a mais do que o seu próprio. Então eu vou aqui para etimologia, vamos dizer, né? A sujeição é quando você se submete sem ter a vontade. É quando você é obrigado a se submeter à sujeição. E a submissão, como o Paulo diz, esposa, submeta-se ao seu marido. A submissão é quando você se submete voluntariamente, por boa vontade. É quando você quer. E também quando você não é obrigado. Então, essa aqui é a diferença entre sujeição e submissão. E aqui o verso diz: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E o quarto é sentido dessa palavra, né? Sentido sexual. Desejo de
se submeter. Terceiro, talvez aqui seja o desejo de a esposa querer usurpar a autoridade do marido. Lembra? Fica aí, irmãos. O marido, o homem, é o cabeça da esposa. O homem é aquele que comanda na casa. E o papel da esposa é se submeter ao seu marido. Mas aqui talvez esse desejo seja o de domar. Irmão. Quero só uma dor aqui. Desconforto. Então observa aí, essa palavra aqui, desejo, aparece em Gênesis 4, verso 7. Gênesis 4, verso 7. Deus falando para Caim. Cadê? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. Aqui, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Percebe que tem as duas palavras de Gênesis 3, 16, desejo e domínio. Então talvez aqui seja o desejo da esposa dominar o seu marido, de querer usurpar a autoridade dele. Então aqui, essa palavra aqui, se for exatamente isso, nós temos aqui uma inversão de valores e de papéis dentro da família, dentro do casamento. Irmão, só uma teoria assim, avulsa, gostaria de comentar. Será que antes da queda, por ocasião, a mulher não era quem dominava no casal e com a queda esse papel foi substituído pelo homem? Não faria sentido a gente colocar esse sentido nesse contexto? Também creio que sim, porque os dois queriam dominar, né, a terra. Isso. Só que aqui, né, como eu havia esquecido de falar, a esposa aqui, ela é colocada, a punição da esposa é 2. Percebeu? É 2. Primeiro, o sofrimento. Ela é colocada num estado de sofrimento e numa posição de submissão. Então, certamente, Adão e Eva iriam governar livremente. É claro, né, que os dois iriam estar debaixo da autoridade de Deus. Mas aqui, né, como eles queriam ser independentes, então aqui pode ser o desejo de autoridade. E em quarto e último lugar, a Bíblia de Estudo Ortodoxa, ela traduz assim: você recorrerá ao seu marido e ele te dominará. Que alguém diz que é a interpretação mais correta. Você recorrerá ao seu marido e ele te governará. Bem, quando eu vou ler esse texto, o que mais me vem à mente é a chamada que nós falamos hoje, né, na psicologia, dependência emocional. Talvez também possa ser isso, esse desejo, que a mulher irá depender do seu marido. Talvez tenha a ver com a submissão. O que é a dependência emocional? É quando a pessoa não se valoriza. É quando ela fica totalmente dependente de outra pessoa. Dependência emocional. É quando a pessoa não consegue tomar suas próprias decisões. O marido aqui tem que tomar. Geralmente a sua autoestima é baixa. O marido aqui tem que aumentar a autoestima. É assim. Geralmente pessoas que têm essa dependência emocional são as mais vulneráveis a ser abusadas.
Então, as mulheres também, eu também concordo com uma colega minha, nós íamos fazer uma apresentação, ela falou que o que nós mais temos que cuidar é de nosso emocional, da nossa mente. Então essa parte também tem que ser vigiada. A esposa não deve depender 100% de seu marido. Não deve colocar a sua confiança em seu marido. Primeiramente, ela deve confiar no Senhor. E aqui diz que o homem governará, talvez a tirania. E aqui os homens testemunham de que, para se dizer, né? Tá ligado é na parada. Quando for se casar. Como diz um post, né? Quando você se casar, você tem que pensar nessas perguntas. Você está pronto para servir e não ser servido? Dentro do casamento que você aprende a compartilhar. Dentro do casamento que você aprende a ter paciência. A entender o outro. A viver para o outro, não para si mesmo. Tem que estar preparado também a se submeter ao outro. E não ficar, faça isso, faça aquilo. Usando, né? Se você está lá em cima do sofá, só esperando que a esposa faça alguma coisa, né? Então não pode ter essa tirania dentro do lar. Já que hora mesmo? 8h19. 8? Então podemos ir um pouquinho mais à frente. Então que os irmãos guardem isso, né? A palavra desejo pode se referir ao desejo sexual, ao desejo de se submeter, talvez a dependência emocional, o desejo também de usurpar a autoridade do homem. E por último, você pode alterar essa palavra, de acordo com a Bíblia de Estudo Ortodoxa. Você recorrerá ao seu marido para pedir ajuda, para ser ajudada, mas ele a dominará. E por último, irmãos, para nós concluirmos, versos 17 e 19. Até aqui, amém? Amém. Amém. Já aqui é a punição de Adão. Ele é tratado como trabalhador, como o provedor de sua casa. É o que nós percebemos aqui nessa punição. Vamos ler. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra de onde você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltarás. Então aqui o homem ele é tratado como trabalhador e a mulher como esposa. Por isso que a punição da mulher foi na gravidez. E do homem, como ele foi colocado no jardim do Éden, né, para proteger e também para cultivar aquele jardim, para cuidar das plantas, das frutas. Deus coloca aqui a punição dele como trabalhador. Primeiro, aqui o que nós percebemos, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher. Pronto. Mas o pecado de Adão aqui. Nós vimos os pecados de Eva. Vimos que Eva estava em um lugar onde não deveria estar. Falou porque não deveria falar. Viu o que não era para ver. Pegou no que era para não pegar. Usou aquilo que não era para usar. O fruto ela comeu.
compartilhou aquilo que não era para compartilhar. E por último, Eva, ela coloca a culpa na serpente. Porque é mais fácil nós vermos a culpa nos outros do que em nós. E o pecado de Adão foi fazer de Eva a sua cobaia, como nós também já havíamos falado. E Adão desobedeceu a palavra de Deus, não porque foi enganado, mas porque ele quis. E aqui temos outro pecado de Adão, a inversão de valores. Por você ter dado ouvidos, ou pode mudar, por você ter obedecido a voz de sua mulher. Adão, ele se submete à sua esposa. Mas na verdade é a esposa que tem que se submeter ao seu marido. Adão, ele foi omisso, e além de omisso, se submeteu à sua esposa, a quem ela não deveria ter se submetido. Parece que ele ensinou a ela, né? Me engane. E aqui vemos também, em segundo lugar, que Deus, ele é bom, que em nenhum momento Deus ameaça Adão ou Eva, que a maldade não vem de Deus. O pecado ele foi provocado por causa de Adão. Aqui, maldita é a terra, por causa de quem? Por causa de Adão. Então, no fim das contas, nós é que sempre estragamos tudo. Nós é que sempre desobedecemos a Deus, enquanto Deus continua o mesmo, bom, santo, justo e paciente. Então Deus, ele é sempre bom. O pecado foi, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. E não é porque Deus quis. Né? Tanto que tem uma interpretação assim errônea desse versículo, que eu até achei interessante, né? De Tarsus Licurgo. Ele fala assim, ó, que Deus, ele amaldiçoou a terra e não o homem, para que essa maldição fosse colocada sobre Cristo. Está errado. O homem também, ele é maldito. O homem também, ele é maldito. Como está lá em Gálatas 3, verso 10. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas nessa lei para praticá-las. Percebe aí? O homem também está sobre a maldição de Deus. Também é dito que quando Adão ele pecou contra Deus, só esse pecado, esse único pecado, ele quebrou todos os mandamentos. Então aqui vemos no verso 18, continuando. Ela também produzirá espinhos, né, sobre a terra. Produzirá espinhos e ervas daninhas. Estamos chegando ao fim. Irmãos, esses espinhos aqui e essas ervas daninhas representam e simbolizam obstáculos, dificuldades. Isso é, que quando Adão ele for cultivar a terra, ela não vai dar frutos. Né? Como diz aquela frase, nem tudo são flores. Nem tudo vai ser frutos. Vai ter também obstáculos. A terra vai produzir espinhos e ervas daninhas. Adão, ele foi colocado para dominar a terra. Agora ele vai ter o danoso trabalho de dominar a terra. Como também já havia falado, é o salário, né, que ele poderia receber, é o resultado de seu trabalho, que poderia ser muito mais produtivo. Agora sim, ele vai ter muito mais dificuldades para ter mais resultados. Vai ter que ter mais esforço
E esses obstáculos incluem também, irmãos, a chuva, o clima, o solo, que quando você vai arar a terra, preparar a terra para colocar sementes, o solo ele é desgastado. A produção demora mais. E aí tem que renovar a terra, tem que colocar adubo. Por isso que nós, né, que vivemos aqui uma área mais de irrigação, colocamos fertilizantes para diminuir as pragas, obstáculos no cultivo do solo. E pior, quanto mais o homem ele tenta dominar a terra, mais o solo ele vai resistindo. É só você observar na Revolução Industrial. As pessoas elas trabalhavam manualmente, a manufatura, a mão, para você produzir. Só que quando teve a Revolução, tinha as máquinas. Agora vem a maquinofatura, não é mais manual. As pessoas começaram a produzir mais na Revolução Industrial. Porém, elas trabalhavam por muito tempo. Crianças também trabalhavam. Crianças de 5, 3 anos não tinham nem tempo para almoçar direito. Mal comiam, trabalho. Se não me engano, era 18 horas de trabalho forçado. E além do mais, além dessas as máquinas, o vapor também, a poluição, as doenças, as pestes, que antes não tinham antes das máquinas terem sido inventadas. Embora o homem ele tente dominar a terra, embora o homem tente dominar o solo, como nós também vimos aqui no verso 19, o solo termina engolindo o homem. Esse é o fim dele. Quanto mais os homens ele tentam procurar solução para alguma coisa, mais o negócio piora. Verso 19. No suor do seu rosto você comerá o seu pão. O homem como provedor, e não a mulher, né? Deus ele dirige para Adão e não para Eva. Aí tem que fazer, mano. Eu fico com as histórias. Então o homem ele vai ter que ganhar o seu pão, seu ganha-pão, em fadigas, muito cansaço e também em suor. Fadiga, suor e espinhos. E o suor que ele representa o esforço para alcançar certos objetivos. E por último, irmãos, para nós terminarmos, aqui diz qual é a sentença de Adão. A sentença de Adão. E você irá fazer isso, todo esse esforço, até em qual momento? Até que você volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó tornarás. E aqui vemos 3 coisas por fim. Primeiro, o que nós somos? Pó, né? Ou melhor, primeiro, a nossa origem, pó. Segundo, o que nós somos? Pó. E terceiro, para onde nós iremos voltar? Para o pó. Percebe? É a mesma resposta, para a mesma coisa. Em relação ao corpo físico, o homem ele pode vir de uma linhagem rica, ele pode ter uma boa descendência de políticos, mas o verso diz: coitado, você é pó. O homem ele pode se achar alguma coisa, mas o verso diz: tu és pó. O homem ele pode até tentar traçar o seu destino, pode fazer metas, pode tentar redigir seus planos, mas o verso diz: sabe de nada, inocente, vai voltar para o pó. Então a irmã pode falar. A questão é a formosura, né? Porque Deus moldou, né?
da terra. E soprou a sua vida, transformando aquela terra, como se diz, né? Aquele barro, num ser mais, como se diz assim, diferente, mais belo, né? Em carne, né? Em membros. Como se diz, para ver, né, a grandeza do Deus vivo e soberano, né? A capacidade, a qualidade, o valor, né, que ele deu ao homem, e ainda assim, né, a nossa mente não evoluiu, assim para se dizer, para compreender, né, a submissão que ele deve ter ao seu Criador. Amém. Então, irmãos, que nós possamos guardar essas 3 punições. E além das 3 punições, além das más notícias que nós ouvimos aqui, né, sobre as contendas das descendências, do casamento, no trabalho, que nós também possamos guardar a promessa do Evangelho, que é Jesus Cristo. Talvez aqueles que são mais jovens, crianças ainda, que estão aqui ouvindo a palavra, não compreendam agora, mas lá na frente você vai compreender essa palavra. Então, meus irmãos, que Deus nos guarde, que Ele nos abençoe e que Ele nos faça também progredir nesse sentido. Amém? Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um estudo que foi finalizado. Apesar, Deus, também de mim, que por conta do tempo, das coisas que vai acontecendo no dia a dia, assim, escola, casa, igrejas e muitas outras coisas, não tive tempo de me preparar. Apesar também dos irmãos aqui, eu quero te dar graças porque até aqui o Senhor nos deu sabedoria, até aqui o Senhor nos guiou, até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, para que o Senhor nos guarde das tentações, de todo mal, porque certamente, ó Pai, sempre irá haver essa diferença entre essas 2 descendências. Sempre vai haver um Saul perseguindo um Davi. Sempre vai aparecer um Esaú perseguindo um Jacó. Sempre vai haver irmãos vendendo o seu irmão José. Sempre vai haver, ó Deus, perseguição. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a passarmos pelo sofrimento sem murmurar contra Ti. Que o Senhor nos ajude a lutar, ó Deus, contra o pecado. As mulheres também, como nós já falamos aqui, que o Senhor as guie a proteger as suas mentes, o seu coração, a vigiar também suas emoções, que elas vêm nutrindo ao longo do tempo. Aqueles também, ó Pai, que irão se casar, porque a maioria aqui são jovens, que o Senhor também os prepare para o matrimônio, ó Deus. Que o Senhor possa lhes dar discernimento, sabedoria, entendimento e também muita paciência. Que o Senhor também os quebrante em Tua presença. Faz, Senhor, aqui homens e mulheres santos, piedosos, trabalhadores para a Tua obra. Trabalhadores também, Senhor, para essa sociedade. Que sejamos bênção aonde estivermos. E essa é a oração que nós fazemos. No nome daquele que pisou na cabeça da serpente, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém.